A paz do Senhor, irmãos. Dando um breve estudo do livro de Romanos, vou falar o capítulo 11, que diz assim: o remanescente de Israel. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria a graça. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Ou seja, Deus não rejeitou Israel, mesmo eles tendo rejeitado o Evangelho. E Paulo é uma prova disso. Ele era israelita, descendente de Abraão, e foi escolhido por Deus para fazer grandes obras. Israel buscava a justiça, né? Os eleitos são os que alcançaram a justiça, que foi mediante a fé. Os outros, eles tiveram o coração endurecido, né? Porque eles não creram. Na verdade, esse endurecimento de Israel estava servindo para o propósito de Deus. Tanto é que ele cita Isaías 29:10, que diz assim: Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E ele também cita Salmos, né? Salmos 69:22, que diz assim: que a mesa dele se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos, para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Ou seja, ele citou essas duas passagens para mostrar que os judeus estavam adormecidos e cegos e se tornaram uma pedra de tropeço. E isso levou à salvação dos gentios, o que provocou, como é que eu posso dizer, ciúmes aos judeus, de modo que eles aceitassem Jesus como o Messias. Ele também Paulo mostra, né, que os judeus incrédulos, eles são como ramos que foram quebrados da oliveira. Tem uma passagem que diz assim, Romanos 11, o versículo 17. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Aí ele encerra o capítulo, né, dizendo que o novo Israel espiritual é uma oliveira, né, é uma nova oliveira. Morreu para as coisas erradas, né, o pecado, e renasceu de novo, sendo um ramo novo, né, tendo uma nova vida restaurada, mudada, transformada. E assim, seja um judeu ou um gentio, todos carecem da misericórdia de Deus. Nós não podemos compreender os caminhos de Deus, mas sabemos que Ele nos ama e que podemos confiar nele. Ele é único, Ele é o que nos sustenta, Ele é o que nos dá força para que nós continuemos na caminhada. E mesmo que às vezes seja difícil a caminhada, é Ele que nos sustenta. Se nós tropeçarmos, se nós cairmos, se nós estivermos indo para a direção errada, Ele vem com a mão dele, nos tira de lá, nos salva, nos transforma, nos liberta, nos dá livramento. E que cada vez mais nós possamos glorificar
esse Deus maravilhoso, né, que está nas nossas vidas, que sempre está nos abençoando, dia e noite, todo amanhecer é uma glória, é uma honra, amanhecer respirando mais uma vez. Só por esse motivo nós já devemos glorificar e adorar ao nosso Deus. E em todos os momentos das nossas vidas, Jesus Cristo é a resposta. Amém?